Como atrair a atenção do seu cliente? E para atrair a atenção, você precisa saber onde a atenção dele está. E o que atrai a atenção do seu cliente? E o que atrai a atenção do seu cliente é, sem sombra de dúvida, anota aí, é a solução para o problema que ele passa. E deixa eu ver a melhor forma de te falar isso. O cliente não quer saber o que você vende ou o que você faz. Como assim, André? Deixa eu te explicar. O cliente não quer saber se você faz reforma, se você faz instalação hidráulica, se você mexe com combate a incêndio, se você faz bem um piso. Não é isso que ele quer saber. O cliente tem um problema e ele está preocupado único e exclusivamente com o problema que ele precisa resolver, seja ele qual for. E se você não tiver o argumento certo para convencer que a sua empresa trata ou cura o problema dele, ele não vai nem olhar para você. Você vai ser apenas mais uma gota nesse imenso oceano chamado mercado. E sabe por que muitas pessoas não vendem de forma correta ou não querem aprender a vender seu produto ou seu serviço de forma correta? É porque elas estão tão preocupadas em adquirir o conhecimento técnico necessário para executar algum tipo de serviço que elas se perdem no meio do caminho. E se esse for o seu tipo de problema, eu te digo, se você está fazendo o que a maioria das pessoas que montam uma empresa e não tem sucesso estão fazendo, e você está cometendo os mesmos erros, você, infelizmente, vai obter os mesmos resultados. Então, se você puder, abre um pouco a sua cabeça, porque eu vou te ensinar uma nova técnica que vai complementar o seu conhecimento técnico. E aí sim, você vai ter muito resultado. E como fazer isso? Você precisa definir qual tipo de cliente que você vai fisgar. São clientes novos? Idosos? Casais? Solteiros? Mães? Eles moram em condomínio? Casas? São pontos comerciais? Isso se chama definir seu nicho. E quanto mais específico você for com o nicho, maior a probabilidade de você entender o problema que aquele público passa. E por que entender os principais problemas que o seu público, ou prospecto, ou cliente passa? Porque esses vão ser seus maiores argumentos na hora de vender seu serviço. E ao invés de vender seu serviço, você vai vender a solução de um problema. E normalmente essa solução tem prazo e ela agrega mais algumas coisas que aquele tipo de cliente quer muito. O método tradicional que a maioria das empresas divulgam seus serviços é: realizamos serviço de fachada, por exemplo. E funciona? Até que funciona. Você vende um serviço aqui, um outro serviço ali. Mas se você quer realmente acelerar isso, ao invés de divulgar da mesma forma que todos divulgam, você pode optar por uma metodologia vencedora e que acelera isso. Ao invés de vender serviços de fachada, tente algo como: as cerâmicas do seu prédio estão caindo? Nós te ajudamos de forma rápida, limpa e simples. Vou explicar de novo. As cerâmicas do seu prédio estão caindo? Essa é a dor ou problema que você estudou que o seu cliente possui. Nós te ajudamos. Isso gera conexão e mostra que a sua empresa tem a solução para a dor que ele está sentindo. De forma rápida, ou seja, com um prazo. E se você puder colocar um número, como, sei lá, em até 6 meses, por exemplo, é ainda melhor.
Limpa e simples, ou seja, agrega mais algumas coisas que aquele tipo de cliente quer muito. Agora você pega essa fórmula de construir sua frase de argumento de venda, dor, conexão, prazo e mais valor agregado, aí você modela a sua frase e parte para chamar a atenção do seu cliente. Tem pessoas que têm um problema e não sabem nem que aquele problema é proveniente da fachada. E é seu papel tornar isso fácil de entender. Às vezes a gente esquece que, pelo fato de termos aprendido como resolver um problema, e por ser óbvio agora para nós, todas as pessoas também têm esse conhecimento. E a solução também é óbvia para elas. Outros exemplos de dor. Evite que alguém do seu condomínio se machuque. Você, síndico, é responsável pela segurança do seu prédio. Você tem infiltrações em seu apartamento e não sabem de onde elas vêm? Esses são problemas reais do dia a dia e que seus clientes passam por eles e eles se identificam com esse tipo de argumento. Bem mais do que fazemos serviço de fachada. Fachada é um exemplo, tá, gente? Bom, esse é um tipo de método e se você resolver isso, você vai atrair muito a atenção do cliente para você.